Jesus, em nome de Jesus, aleluias. Glória a Deus, Pai do Senhor Jesus. Que privilégio poder estar aqui, né? E compartilhar uma palavra que Deus tocou em meu coração. E eu quero dizer que eu sou muito grata por essa oportunidade. Mais uma vez, a gente ministrou uma palavra que quem estava aqui foi no livro de Salmos, né? 105, capítulo 119, versículo 105, que era sobre a lâmpada, né? E eu gostei demais, porque nós somos pessoas que devemos pregar realmente aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas. O Senhor fez nas nossas vidas. Nós somos testemunho daquilo que Deus faz. Então, nada do que a gente vem falar aqui, eu penso assim, eu acredito, né, que tudo é sobre a palavra, que nada venha de mim, mas que tudo venha do que o Senhor fez e faz na minha vida. E eu creio que na vida de vocês também. Amém? E hoje nós vamos falar sobre o seguinte, sobre uma pessoa muito, muito importante para mim e para você, né? Eu digo que para falar dessa pessoa, só mesmo assim, tendo muita coragem e tudo aquilo que Deus tem feito, né? Que é sobre o meu Jesus e sobre o seu Jesus. Você que entregou a sua vida para Ele. Eu creio que muitos pregadores, muitos pastores já falaram sobre o que eu vou falar, mas eu penso que de uma forma ainda bem mais enfática também, bem melhor, como posso dizer assim, né? Para afirmar tudo aquilo que eles já falaram, de que Jesus é o nosso Senhor, que Ele é o nosso Salvador, que é somente dEle e nada de nós. Amém? Que nós venhamos a diminuir, só Ele cresça. Amém? Eu queria que você abrisse a sua Bíblia no livro de João, o capítulo 6 e o versículo 35. Amém? O Evangelho de João, capítulo 6 e o versículo 35. Nós vamos ler, eu vou falar um pouquinho sobre essa história, mas a gente vai firmar bem nesse versículo aí. Versículo 35. E Jesus lhes disse: eu sou o pão da vida. Aquele que vem em mim não terá fome, e quem crê em mim nunca terá sede. Em algumas outras versões, eu sou o pão da vida. Quem vem em mim jamais terá fome, e quem crê em mim jamais terá sede. Amém? Quando Jesus ele fala que Ele é o pão da vida, verdadeiramente Ele é o pão da vida. Por isso que eu digo assim, que falar de Jesus me emociona, porque Jesus mudou minha vida. Alguém foi mudado por Jesus aqui? Levanta sua mão. Diga eu. Quem foi mudado por Jesus? Levanta sua mão bem alto. Falar de Jesus, para mim e para você, deve ser algo emocionante, porque nós tínhamos um passado manchado, um passado que não era fácil, mas Jesus mudou nossa história. E Jesus ele pagou o preço que eu não poderia pagar e nem você. Então, se nós estamos aqui, é porque Ele tem um propósito na minha vida e na sua vida. E o propósito que Jesus tem é continuar comendo desse pão que é Jesus, beber desse cálice, beber do seu sangue, viver aquilo que Ele tem as promessas. Amém? Falar de Jesus é emocionante, porque toda a nossa história, desde o início, nós temos um passado, mas o Senhor mudou nossa história, o Senhor mudou nossa vida, e Ele mudou porque Ele é Deus, e porque Ele já tinha colocado, já estava escrito que Ele ia ganhar a nossa família, que Ele ia ganhar a minha vida, ganhar a minha parentela para Jesus, assim como você. Amém? Então, o capítulo 6 do livro de João, ele fala, logo nos primeiros versículos, ele vai falar sobre a multiplicação. Quando Jesus ele multiplica aquele pão para aquelas praticamente quase 5.000 homens, né? E colhe no final 12 cestos. As pessoas ficam impressionadas. A multidão vê, se impressiona realmente com aquele milagre. E o que eles querem fazer? Eles acabam planejando transformar Jesus em rei. E Jesus, percebendo, né,
aquela situação, ele sai para o monte e ele vai orar. Então, depois, os discípulos de Jesus descem, pegam um barquinho, atravessam lá para Cafarnaum. Só que no meio do mar, o que acontece? Há um grande vendaval. A Bíblia nos fala que mais ou menos a distância de 25 a 30 estádios, né? Estádio de futebol. Era a distância que eles estavam e que veio aquela grande tempestade. E houve, né, muito vento, muito forte. E Jesus desce então do monte e vai até com os discípulos e anda por sobre as águas. E a multidão fica lá. Amém? Então, quando ele entra, chega próximo, os discípulos ficam com medo, né? E ele diz assim, não temas, sou eu. E ele entra no barco e tudo se acalma. Jesus, nós temos um barco e Jesus, ele está nele. Amém? Se houver tempestade, ele vai acalmar a tempestade. E ele acalma a tempestade. E a Bíblia nos fala que eles chegam até Cafarnaum. A multidão que ficou, que viu a multiplicação dos pães, percebe que só tem um barquinho ali. Amém? Então eles, poxa, Jesus não saiu daqui. Mas, como chegou alguns outros de outros lugares, outros barcos, a multidão entra naqueles barcos e vão até Cafarnaum. Chegando lá já nesse outro dia, o que eles perguntam para Jesus? Jesus, como o Senhor chegou aqui? Sendo que eles sabiam que com certeza ele tinha ido até os discípulos. Eles viram a multiplicação dos pães, o milagre que Jesus fez. Aí, Jesus, conhecendo o coração do homem, porque ele conhece o meu e o seu coração, e ele diz assim, vocês não vieram aqui só pelos milagres que vocês viram. Vocês vieram aqui porque vocês comeram do pão e ficaram satisfeitos. Amém? E há nessa leitura um diálogo entre Jesus e a multidão e alguns de seus discípulos, que não eram os 12, e ele começa a falar que ele é o pão da vida, que ele veio do céu, que ele desceu do céu para que nós pudéssemos ser salvos. E ele começa a dizer que quem comer dele não terá nunca mais fome, e quem beber do seu sangue também não terá mais sede. Só que essas pessoas, elas começam a perguntar para Jesus, mas Jesus, sobre as obras, o que nós podemos fazer para fazer a obra de Deus? Nesse mesmo capítulo, Jesus diz assim que eles precisavam crer nele, fazer a obra de Deus. Aí eles falam, olha só o que eles falam para Jesus, mas o que o Senhor faz? Que sinal o Senhor nos mostra para que a gente creia no Senhor? E aí, Jesus, conhecendo seu coração, já sabe de tudo isso. E eles começam a falar, porque pão, como eles viram o milagre dos pães, eles, porque pão, os nossos antepassados nos deram através de Moisés no deserto. E aí Jesus fala assim, não foi Moisés que deu, foi o meu Deus, mas eu sou o pão da vida. E há aquele diálogo entre eles. O que nós percebemos nessa mensagem, nessa leitura? Que existem pessoas que procuram Jesus por conta da bênção. Só a bênção, só o milagre, só aquilo. E não por Jesus, por aquilo que ele já fez por mim e por você. Pelo preço que ele já pagou por mim e por você. Nós percebemos nessa leitura que aquelas pessoas, elas estavam apenas atrás da bênção de Deus. E não atrás de viver uma vida, sabe, de comer realmente do pão que é Jesus, de fazer a obra de Deus. E a gente percebe que estavam ali. E mais na frente a gente vai perceber que eles começam a criticar Jesus. E Jesus diz, não me critique, porque aquele que comer do meu pão, comer de mim, né, quando for no último dia, eu vou ressuscitar. Amém? E aí ele diz que ele desceu do céu e eles começam a falar como comer da carne dele, começam a criticar Jesus e falam assim, esse não é o filho de José e de Maria? Nós por acaso não conhecemos os seus irmãos? Ou seja, eles estavam vendo o milagre, eles estavam vendo a multiplicação, que Jesus era filho de Deus, mas eles não queriam acreditar, eles queriam apenas a bênção.
Quantas e quantas pessoas que eu e você conhecemos, e um dia nós já fomos assim. Ah, não, quando eu estiver bem velhinho, eu aceito Jesus. Por enquanto eu quero que Ele apenas me cure, me sare, me proteja, cuide da minha família, mas não quer compromisso com Jesus. Não quer verdadeiramente comer do pão que Ele é. Amém? E mais na frente, já nos últimos versículos de João capítulo 6, alguns desses discípulos, que não eram os 12, vão embora. Eles dizem, não, essa palavra é muito dura. Não, quem pode suportar? A Bíblia nos fala. E aí, Jesus olha para os 12 e diz assim, e vocês não querem ir também? Sabe, Jesus, ele não passava a mão na cabeça de ninguém. Mas Jesus é e era e sempre será o nosso pão que nós devemos comer para sempre. Amém? Ele é e era e sempre será o único pão que precisa nos alimentar. E o tema, depois de nós lermos, né, um pouquinho, né, através de contar essa leitura, o tema da nossa mensagem é: Jesus é o nosso pão, é o pão da vida. Amém? Jesus é o nosso pão, é o pão que nós devemos comer. Em Mateus capítulo 4, versículo 4, quando Jesus ele é tentado por Satanás, ele fala para o diabo, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Amados, quando eu conheci Jesus, eu não entendia isso aqui. Eu não compreendia. Eu ouvia, falava, repetia o que as pessoas falavam, o que os pregadores, os pastores, mas eu não lia. Eu não lia a palavra. Mas quando eu passei a compreender e ler que isso aqui é verdade, que ele é o meu manual, eu comecei a me esforçar. Não ser perfeita. Creio que você também não é perfeito, não é perfeito, mas me esforçar para viver. O pão que o Senhor nos fala é Ele. É Ele. Ele é o nosso pão de todos os dias. E não só de pão viverá o homem, mas dessa palavra. Nós precisamos meditar nela. Nós precisamos entender que sem ela não tem como. Nessa afirmação de João capítulo 6, versículo 35, que Jesus nos fala que Ele é o pão. Quem come nunca mais terá fome e quem bebe nunca mais terá sede. O que nós podemos entender? Que existe um caminho. Qual é o caminho? O único caminho que existe é Jesus. Amém? Em João capítulo 14, versículo 6, João capítulo 14 e o versículo 6 nos fala, né? Que disse-lhe Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por Ele. Quantas e quantas vezes eu chegava em um determinado lugar onde já havia um culto, havia a palavra de Deus ali, e quando os ministros muitas vezes chegavam com a gente, eu trabalhava na escola, e ele dizia, professora, a senhora quer aceitar Jesus? E eu dizia assim, aquela velha história que muitas vezes o inimigo cega a gente. Não, eu tenho Jesus aqui no meu coração. Eu não queria ir lá na frente. E ele dizia, não, mas você precisa, a Bíblia diz que você precisa ir lá e confessar Jesus lá na frente. E eu disse, não. Por quê? Porque essa afirmação que eu falava de que eu tinha Jesus no meu coração, eu via das outras pessoas. E eu não queria ir lá na frente. Outras vezes eu ia, né, nesses lugares, eu penso que muito enviada, Deus assim mudando, Deus assim me conduzindo, convidava para ir para esses cultos e eu ia. E aí eu disse, meu pai, eu via que era diferente. Tinha um dirigente num desses cultos que ele cantava aquele corinho que chama, né, do Espírito Santo, que ele se move em você, né, aquela... Quando eu vi esse corinho pela primeira vez, eu chorei tanto. Eu disse assim, o Espírito Santo se move em você, até com gemidos inexprimíveis. Sabe, eu não entendia, mas era Deus falando ao meu coração. Quando a Bíblia diz que existe só um caminho, que ninguém vai ao Pai a não ser por Ele, é o nosso Jesus. Amém? É o nosso... Eu creio que você já deve ter ouvido esse versículo, mas o que eu quero enfatizar para você que já conhece Jesus e para você que ainda não conhece, que existem muitos caminhos, que a gente que está há um tempo na fé, que conhece as coisas, a gente
se depara em que o mundo, numa situação em que o mundo está, e tem muitos atalhos, tem tantas coisas, é a internet, a televisão, às vezes no trabalho, né? Porque o ambiente ele te transforma. Por mais que tu seja um crente, uma mulher de Deus, sabe, temente, que ora, que busca, um homem de Deus temente, mas se você não se policiar, que Jesus é o teu pão de todos os dias, o ambiente ele te transforma, as pessoas elas te transformam, porque a Bíblia nos fala que as más companhias elas corrompem os bons costumes. Então, por que Jesus nos fala que ele, né, que ele é o único que chega até Deus? Que sem ele não existe outro, é só ele. Amém? Ele, nós precisamos, ele é a ponte que liga a Deus, só ele. Eu não estou falando de mim em si mesmo, do meu esposo, eu estou falando de Jesus. Ele é a ponte que liga até Deus. Às vezes, no nosso dia a dia, né, a gente esquece de que ele é a ponte. Nós, às vezes, por uma palavra ríspida, uma palavra meia torta, às vezes chateado, muitas vezes com filho, esposo, problemas, né? Às vezes nós esquecemos e acabamos jogando ali uma palavra, né, sem querer, mas que machucou. Mas Jesus é a ponte. Nós somos templo e morada do Espírito Santo. Como eu havia falado, o ambiente em que nós estamos, ele transforma nossas atitudes. Queridos, quando eu estava fazendo faculdade, em 2008 eu comecei a fazer faculdade, e eu estava naquele primeiro amor com Jesus. Tudo era Jesus, tudo era maravilhoso, queria falar de Jesus para todo mundo. E aí, eu estava na faculdade, na hora dos trabalhos, as minhas colegas, né, que não eram crentes, me falavam assim: ai, a Fabiana, porque, querendo ou não, soa algumas palavras meia torta, e como a gente não faz parte mais dessas palavras, desse mundo, eu falava assim, misericórdia, né? Sempre eu soltava misericórdia, mas era uma coisa minha, eu estava experimentando o novo com Jesus. E aí, uma delas falava assim, ai, a Fabiana só fala de misericórdia, misericórdia. Tipo assim, meio que eu incomodava muito elas, né? Muito realmente. E eu assim, mesmo assim, eu sempre fui muito assim de ser fiel naquilo que, se Deus estava mudando, eu queria que as pessoas vissem realmente que Deus estava mudando a minha história, a minha vida. Então, passou 2 anos, nós viemos para cá, depois de 2 anos aqui, nós voltamos para lá, nas férias, e nós estávamos na igreja, o pastor apresentou a gente no púlpito. Quando eu desci assim, que eu olho, vinha quem vinha lá? A minha colega, as minhas 2 colegas, e uma delas disse, oi Fabiana, e aí, como que tu tá? Eu disse, tô bem. Ai, eu tô tão feliz que tu tá pra lá, que legal, né? Aquela coisa. Eu disse, pô, ela disse, ai, eu sou crente. Dessa forma, sabe, com um sorriso tão lindo. Sou crente, eu aceitei Jesus. Eu disse, sério? É verdade. E a outra, que só Jesus, meu Deus, só Jesus mesmo, para mudar aquela irmã, aquela mulher. Ela era demais mesmo, fazer de tudo, tipo assim, para te corromper mesmo. Também, eu disse, ela é crente? É, mano, ela também tem uma cela na casa dela e tudo, sabe? Se eu não tivesse dado um bom testemunho, né? A gente sabe que a gente tem falhas. Mas às vezes tem crente que é bem, meio que chatinho, como posso falar assim, mas de modo bom. Não querendo dizer que ele é melhor do que os outros. Ah, porque eu oro mais, porque eu leio mais. Não, mas tem gente que é o diferencial. É ser realmente crente e viver e dizer que Jesus é o teu pão. E aí, por conta disso, essas pessoas aceitaram Jesus. E outras pessoas, seus filhos e tudo mais. Amém. Então, como que Jesus faz nas nossas vidas, né? Porque Ele é o pão. Ele é o nosso pão. E a gente sabe que por meio disso, Deus, Ele vem e transforma a nossa história. Nunca a gente deve dizer que é nós, é Jesus. O primeiro amor com Jesus, ele é surpreendente. E se nós pegarmos assim e procurarmos viver aquilo que Deus tem para as nossas vidas, não tem para nós, que nem ontem na imersão que o pastor Ebi falou. Você vai ganhar multidões. Por quê? Porque você sabe o potencial que você tem para ganhar pessoas. Deus, Ele te deu o melhor.
que é Ele. Para ganhar pessoas. Não tem. As pessoas vão olhar para você e vão ver, não, essa pessoa, ela é diferente. Amém? Em 2 Coríntios capítulo 3, e o versículo 3 nos fala, quando Paulo ele começa a falar, ele lhe diz: vocês demonstram que são cartas de Cristo, escrito não com tinta, mas com o Espírito do Deus vivo, escrito não em tábuas de pedra, mas em tábuas de corações humanos. As pessoas olham para nós e elas veem Jesus. Nós somos uma carta que apontamos para Jesus. As pessoas olham para a gente e veem realmente se nós somos realmente aquelas pessoas que temem a Deus, que se esforçam, que não são perfeitas, gente, não são perfeitas, mas se esforçam para viver a vontade de Deus. É isso que o Senhor está nos falando. Quando a gente conheceu Jesus pela primeira vez, eu tinha um grupo de meninas, mais ou menos 15 meninas. E a gente é aquela coisa, né? Vim do encontro super cheia. Eu lembro que eu disse no encontro que eu iria ganhar todas elas para Jesus. Aí, cheguei na cidade, fui pro ensaio, né? Já não era mais aquelas músicas mundanas, já não era mais aquelas vestimentas que a gente usava no ensaio. A gente se veste muito bem, né? Meu Deus! Hoje nós nos vestimos assim. Hoje a gente olha, né? Até meu esposo fala, tu se vestia assim mesmo. Eu disse, meu Deus do céu. Ele fala, não que a gente vá, né? Mas eu digo assim, mas hoje a gente se veste muito bem, né? A gente não deve criticar também essas pessoas, porque elas ainda não conhecem Jesus. Eu lembro que quando eu entrei na igreja, algumas pessoas olhavam assim para mim, né? Porque eu não tinha muita roupa. Não tinha roupa, era só pedaços, né? Era só saias assim muito curtas. Tomara que caia. Era assim as minhas roupas. E quando eu entrei na igreja, algumas pessoas, existiam aquelas que me ajudaram, e existiam aquelas que só olhavam, e a gente percebia no olhar dela que ela te olhava de cima a baixo. Meu Deus, que roupa curta, né? Mas assim, graças a Deus, depois de um mês mais ou menos, eu fui comprando calça, foi mudando. E eu lembro que quando eu voltei, né, do encontro, que eu fui pro ensaio dessas meninas, eu comecei a falar de Jesus. Eu lembro que foi Provérbios, se não estou enganado, que eu comecei a ler. E eu, sabe, ensaiava e tirava um tempo pra gente falar de Jesus. De nenhuma era crente, nenhuma. E aí eu dizia, olha, Jesus, sim, desse jeito. Jesus vai mudar a nossa história, a nossa vida. Meu Deus, assim, eu não tinha noção, sabe? Mas eu sabia que Deus ia usar a minha vida para ganhar aquelas... Porque o que eu tinha, o que eu tenho ainda, eu queria para elas. Eu queria que elas sentissem do mesmo jeito. E quando eu chego ali naquele ensaio, foi uma moça comigo da igreja, era até a Luziclene. Ela disse assim, aí ela estava com a gente. Aí no final da palavra, meu Deus, eu não tinha muito... Senhor, eu falava assim, você, amada, você que quer aceitar Jesus. Olha só, a gente, né? Mas quando Deus quer usar, Ele usa de uma forma sobrenatural. Por incrível que pareça, eram as meninas chorando naquele lugar. Chorando, gente. Eu quero aceitar Jesus. Tu quer aceitar Jesus? Eu quero, gente. Sabe, ali... Pegando aquelas meninas, quando foi no Tadel, nós fomos com o pastor Sali, 15 meninas entregaram a vida para Jesus. Vamos aplaudir? Aí o pastor olhou para a gente, é mesmo, já dá de fazer uma célula. Eu disse sim, 15 meninas. E eu consegui levar essas meninas para a igreja, elas conseguiram ir para o... Era Jofar não, era Viva Jovem, elas iam para Viva Jovem. Sabe, olha o poder da influência, o poder de comer do pão que é Jesus e querer que as pessoas sintam também. Gente, quem quer envergonhar é Satanás. O Senhor nunca vai envergonhar aqueles que o buscam de verdade. Se Deus mandou falar, fale. Se Jesus mandou dizer, diga. Não perca a oportunidade. Porque ontem, quando nós vimos na imersão que o pastor Eibe estava falando sobre ganhar Santarém para Jesus, e a gente viu que o império das trevas começou a se mexer. Mas deixa eu dizer, Deus, Ele não envergonha os seus filhos. Se eu tivesse vergonha naquele momento, aquelas meninas não teriam conhecido Jesus.
Amém? E elas começaram a se envolver. Então, o único caminho é Jesus. Não existe outro. Eu estou aqui para afirmar e continuar afirmando. Jesus é o único caminho. E nós precisamos comer dessa palavra todos os dias. Amém? Nessa afirmação de João capítulo 6 e o versículo 35, o que a gente ainda pode tirar? Que ele é vida eterna. Amém? Ele é vida eterna. Não é aqui. Enquanto nós vivermos aqui, nós vamos fazer a obra de Deus. Nós vamos falar de Jesus para toda a nossa família, para os nossos parentes, para os nossos irmãos, para os nossos vizinhos. Não vai ser perfeito, porque não é perfeito, mas quando se tem Jesus, a gente aprende a superar as dificuldades, não é verdade? Mas a gente viver. Mas ele diz que ele vai vir buscar a sua noiva. Ele vai vir ressuscitar no último dia. Quando eu fui falar de Jesus para meu pai, eu dizia, papai, embora aceite Jesus. Eu falava da Bíblia, eu dizia, papai, assim, assim, assim. Aí o papai disse, não, minha filha, quando tiver bem velhinho, eu aceito Jesus. Gente, eu estou orando pelo meu pai ainda. E eu creio que o meu pai vai aceitar Jesus, porque é só ele que está faltando. Amém? Só ele. E eu dizia, papai, ele não entendendo, é aquilo, tu não lê, tu não consegue entender. Mas quando a gente lê a palavra, a gente entende. Ele falar, papai, ele dizia assim, minha filha, como que um corpo... Como que Deus pode habitar no corpo? Porque Deus veio através de Jesus. Jesus é o Filho de Deus, ele veio e pagou o preço. Para ele não entrava isso, não entra isso. Mas Deus tem mudando a vida do meu pai. Hoje ele já vai para a célula, ele já conta até bênção. Então assim, Deus está trabalhando. Nós não podemos parar de insistir pelos nossos parentes que ainda não conhecem Jesus. Não para, gente, não para, não dá para parar. Poxa, a Bíblia diz que o choro pode durar uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Se a tua alegria é em fazer a vontade de Deus, de salvar pessoas através de Jesus, não pare de orar. Não pare, porque esse é o propósito, amém? O choro pode durar uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Qual é a nossa manhã? Daqui a 2 anos, daqui a 5 anos, não interessa, mas vai chegar a nossa manhã de vitória. A Bíblia nos fala isso. A nossa manhã vai chegar. Amém? E eu creio nisso. Eu creio que Deus ele tem promessa para as nossas vidas e que o nosso Deus é vida eterna. Em Romanos capítulo 6 e o versículo 23, o que esse versículo nos fala? Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Existe vida em Jesus, porque Ele é o pão. Ele vai voltar. Esse versículo, ele só está confirmando. Ele vai voltar. Quando ele fala ali para aquela multidão, que ele vai ressuscitar as pessoas que o aceitarem, que crê nele, no último dia, está confirmando. O salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Existe vida eterna. Depois dessa vida, existe uma vida melhor que é com Jesus. Ele vai vir buscar a sua noiva. E eu e você, nós vamos estar ali louvando a Deus. Queridos, o Senhor me fez lembrar agora de uma situação, de 2 sonhos. Muito, muito assim, que eu disse assim, meu pai, eu só tive 2 vezes essa visão. A primeira vez foi quando eu conheci Jesus. E tá com mais ou menos uma semana. Eu tive o mesmo sonho. E assim, quando eu não entendia. Primeiro, nova convertida, 2008. E agora, esse ano. A mesma visão. Essa visão que eu tive era que eu subia era laranjeira. Só que essa laranjeira, ela não tinha espinhos. Ela não tinha espinho. Olha como confirma essa afirmação de Jesus, que ele é vida eterna, que ele vai nos ressuscitar no último dia. E eu subia nessa laranjeira, só que ela não tinha espinho. Deus, ele fala de uma forma, né? Às vezes a gente não entende, mas depois o Senhor vai confirmar. E quando eu chegava, tinha um muro muito alto. E nesse muro, essa laranjeira ela era reta assim. Reta, tipo assim, algo reto. Não tinha braço, não tinha nada, tinha folha, era só um caule. Quando chegava lá em cima, ela virava. Era muito alto. Subia, subia, subia. E eu e algumas pessoas do ministério, na época,
que hoje ainda estão, graças a Deus, a gente subia. Bora ver o que tem lá? Eu dizia. Aí quando a gente subia, ela inclinava assim para o outro lado. Aí nós entrávamos naquele lugar diferente. Aí eu disse, que lugar é esse? Aí eu abria uma porta. E nessa porta tinha um quarto rosa. Eu me emociono porque Jesus vai vir voltar e buscar a sua noiva. E nesse quarto rosa tinha uma cama toda pintada assim. E na cabeceira da cama estava escrito o nome da minha irmã, o meu nome, o nome de algumas pessoas que estavam comigo. Aí eu ia para outro quarto. Quando eu chegava no outro quarto, eu via uma caminha de criança, que nem essa uma, azul, toda pintada de azul, e o nome dos meus irmãos na cabeceira. O Jesus vai voltar e vai vir buscar a sua noiva, a sua igreja. Quando foi um dia desse, eu tava deitada no chão, que tava muito quente, lá em casa tá muito calor, né? Eu deitei no chão, não conseguia dormir, fui pro chão. E eu sentia que eu tava acordada. Mas eu via Deus falando comigo. Ele me trouxe o mesmo sonho. Eu disse pro Teixeira, Simão, eu tive o mesmo sonho. Deus está falando alguma coisa. E aí, nesse sonho, eu dizia assim, Senhor, o mesmo sonho, as mesmas camas, o mesmo nome das pessoas. Eu disse, Pai, por que no céu, eu dormindo, é como se eu não estivesse dormindo, mas estivesse ouvindo a voz de Deus. Não sei se você consegue entender. Eu dizia assim, Senhor, por que lá as pessoas são pequenas, são crianças? Aí eu ouvi a voz dele dizendo assim, porque aqui vocês são como crianças. E eu fiquei assim, meu Deus, porque Deus fala com a gente, querido. Deus, ele fala comigo, fala com você. Claro que através de visões, dos sonhos, através da palavra, através do irmão. Mas foi muito forte aquilo para mim. Porque ele só veio confirmar e dizer que ele vai vir buscar a sua noiva. Que eu e você, nós temos um cantinho lá. Porque quando Jesus ele sobe, que ele deixa os discípulos, ele diz, eu vou preparar a morada. E tudo isso encaixou nas minhas visões, nos sonhos. Por quê? Ele foi preparar um lugarzinho para mim e para você. E quando nós chegarmos lá, nós não vamos ser que nem nós somos assim. Nós vamos ser como crianças. Amém? Que não tem pecado. Ele veio confirmar que ele vai voltar. Que ele é vida eterna. Que ele vai vir no último dia e vir buscar a sua noiva. A sua noiva que se preparou, que tem buscado viver uma vida diante dele reta. Que se esforça. Então Deus ele tem trabalhado nas nossas vidas. E eu tenho certeza que não só a mim, mas você já deve ter ouvido a voz de Deus bem nitidamente. De que ele vem buscar a sua noiva. Amém? Ele vem buscar eu e você. Essa afirmação de João, quando Jesus ele fala que ele é o pão da vida, ele vem nos mostrar cada vez mais como que a gente continua vivendo para Jesus enquanto nós estamos aqui na terra até Jesus voltar. Nós precisamos compreender que a palavra de Deus ela é o nosso manual, que nós precisamos dela. Quando eu não conhecia, eu falava o que me dava na telha, na cabeça, né? O que vinha. Às vezes vinha alguém e falava alguma coisa para mim, eu não gostava, retrucava de outra forma. Mas quando a gente ouve a palavra de Deus, a gente lê, para ler, a gente começa a entender o propósito de Deus. Porque enquanto nós vivemos aqui, nós precisamos disso aqui. Nós precisamos seguir esse manual. Não é fácil. Em 1 Josué capítulo 8, capítulo 1 e o versículo 8, ele nos fala que não é fácil, que nós temos que nos esforçar. Em Salmos capítulo 1 e versículo 2 também diz, né, que o nosso prazer está na lei do Senhor e nessa lei medita dia e noite. Sabe, gente, eu quero dizer para você que não é todo dia que nós temos vontade de ler a Bíblia. Nem todo dia a gente está com vontade de ler a Bíblia. Mas eu preciso saciar o meu espírito, porque a gente come todo dia. A gente almoça, a gente toma café, a gente gosta de comer realmente.
Mas quando se trata, às vezes, de ler a Bíblia, eu não sei se é só comigo ou com você, parece que o sono vem, parece que vem, tem que resolver tantas coisas, né? Principalmente quem é mulher, cuida de filho, cuida de marido, cuida de casa, cuida daquilo, sabe? Mas nós precisamos parar para ouvir a voz de Deus e ler isso aqui. Porque sem isso aqui não tem, gente. Para nós continuarmos comendo do pão e até Jesus voltar e nos ressuscitar e nos levar, nós precisamos comer disso aqui. É parar tudo. Teve uma vez que eu disse tirar meu TSD todo o tempo, 10 horas. E aí eu chegava, estava com 2 dias sem tirar. Eu disse assim, meu Deus, quando foi nesse dia eu entrei em casa e eu disse assim, pai, eu preciso falar contigo porque já estou com 2 dias, eu não falo contigo. E um monte de roupa, louça, casa, só daquele jeito. E o que eu estava fazendo? Eu estava dobrando a minha roupa, lavando a minha louça, cuidando da minha casa. E eu não estava tirando tempo para falar com Deus. E aí eu disse esse dia, é como se o Senhor me parar, como se eu estava assim desesperada, eu precisava, porque Ele fala com a gente. Mas em Mateus capítulo 6, Ele não vai nos falar que nós temos que entrar, né, no nosso quarto para termos mais intimidade. E eu larguei tudo naquele dia. Eu fui para ali, para aquele meu quarto. Tava só eu em casa e eu comecei a orar. Você sabia que Deus, Ele para o tempo por ti? Você sabia disso? Ele para o tempo por ti. Eu só Deus para explicar. Eu entrei naquele quarto. Era 10 horas, eu comecei a orar. Deixei a roupa, deixei a casa, deixei tudo, mas eu precisava de Jesus, eu precisava ouvir Ele mais íntimo, porque não é a mesma coisa de quando a gente ouve aqui. É que nem ontem a pastora falando, né, na imersão, tem coisas que no teu TSD Ele vai te sondar, Ele vai falar contigo de uma forma sobrenatural, Ele vai te dar. É lá que tu vai dizer, dói aqui, tá me machucando aqui, eu não aguento mais, me ajuda nesse momento, me ajuda nisso, eu não sou assim, eu preciso de ajuda, eu preciso de ti. É no TSD que a gente descasca tudo, que a gente joga como eu posso dizer assim, aquela máscara cai. Nós precisamos disso. Em Romanos capítulo 8, versículo 26 diz assim, que nós não sabemos como orar. Dessa forma nós não sabemos como orar, mas o Senhor intercede por nós com gemidos inexprimíveis. O que ele está falando nesse texto? Que tem coisas que nosso TSD está lá no íntimo. E a gente precisa desabafar. E a gente precisa falar para Jesus, Jesus, me ajuda. Preciso tanto de ti, eu preciso tanto da sua presença, eu preciso viver mais segundo a tua vontade, eu não estou agindo bem, eu preciso melhorar nisso, eu preciso de ti. Em Jeremias capítulo 33, o versículo 3 também, ele diz, clama-me, clamar é gritar. Quem já chegou no TSD e gritou, Pai, me socorre, Pai, me ajuda, Pai, tu és a minha força. A tua palavra diz que 1000 caem ao meu lado, 10.000 à tua direita, mas eu não vou ser atingido. Clamar é gritar. E ele fala, clama-me e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabe. Aqui, esse momento, que nós estamos aqui, nós estamos recebendo a palavra. Mas lá no nosso TSD, nós vamos gritar, nós vamos falar com Deus, nós vamos dizer, Senhor... E Ele vai te dizer, Ele vai mostrar, Ele vai dizer o que você precisa, Ele vai te dar o que você precisa. Porque Ele diz que coisas insondáveis, que nós não sabemos, só o Pai sabe. Amém? Quando a gente fala em línguas e a gente começa a ministrar, nós estamos nos edificando a nós mesmos. E ali nós vamos falar em línguas. E ali nós vamos falar com Jesus de uma forma sobrenatural. Eu quero dizer para você... que assim como aconteceu comigo, né? Para tudo. Nesse dia, terminou o TSD, voltei, eu olhei para o relógio, eu disse, mas ainda é tudo isso. Deus, Ele para o tempo por mim, por você. Ele diminui tudo por mim, por você. A gente pensa assim que vai dar, não, se Ele está na frente, vai dar certo. E deu tempo para fazer comida, deu tempo para limpar a casa, deu tempo para dobrar roupa, deu tempo para tudo. Por quê? Porque a prioridade é Jesus. Porque nós precisamos alimentar o nosso espírito.
Quantas e quantas vezes, quando eu estou na beira lá da pia, lavando, eu oro, eu começo a gritar, eu danço. Meio que às vezes os meus filhos ficam olhando, meio falando, meu Deus, a mamãe é meio maluca. Mas porque é aquele momento que Deus, ele toca de uma forma sobrenatural. E a palavra nos fala em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 19. Não apaguei o espírito. Se deu vontade para gritar, grite. Se deu vontade para falar, fale. Amém? Não importa, fale, diga, viva, fale em línguas, profetiza. Porque é Ele, porque a sua palavra, a palavra de Deus diz, não apaguei o espírito. O diabo que quer envergonhar, mas Deus não envergonha. Amém? Se de repente Deus, ele tocar no seu coração, fale. Não importa, não tenha vergonha. Às vezes nós estamos no culto, né? Nós queremos falar algo, nós queremos movimentar o nosso braço, nós queremos dizer alguma coisa. E às vezes nos prendemos, apagamos o espírito. Não apague. Assim como o nosso pastor fala que o espírito está sujeito ao profeta, ele está realmente, mas não é para apagar. Se deu vontade, fale. Deus vai te controlar. Deus, ele vai te controlar naquele momento. Então, para que a gente continue comendo, né, desse pão, desse pão que Deus, que é o nosso Jesus, nós precisamos ter esse momento de com Deus, intimidade, TSD, leitura na palavra, viver o que tudo aqui está escrito. Tudo. A Bíblia nos fala que é de dia e de noite. Não deu para tirar de manhã, né? Tira à noite. Mas a Bíblia diz que nós precisamos. Tem tudo, tem tempo para tudo. E o tempo mais importante é esse aqui. Sem esse aqui, o nosso espírito, ele morre. Prevalece a carne. Amém? Deus, ele tem promessa para mim e para você. Ele é o nosso pão de cada dia. E eu tenho certeza que hoje você só ouviu aquilo que muitas vezes você já ouviu, mas eu tenho certeza de uma forma ainda melhor, porque tudo quando falamos de Jesus, sempre é para que ele seja honrado e glorificado. Queria que você ficasse em pé nessa manhã, para nós estarmos concluindo nessa mensagem e continuar dizendo que ele reina para todo sempre, que ele é o nosso todo general. Fechasse teus olhos e pudesse ouvir essa música, porque o nosso Jesus é o caminho, a verdade, a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por Ele. Ele é a nossa solução. Oh Deus, o nosso refúgio, a nossa fortaleza. Ele nos tirou lá do império das trevas e nos trouxe para o reino do seu Filho amado. Você é. Oh Deus, obrigado pela sua bondade, por pagar o preço. Ouça essa música. Lá no céu, junto com os anjos, no trono de glória. Mas meu pai me disse assim: filho querido, quero falar contigo. Você vai ter que descer para a terra para salvar o Porque eu te amei, uma cruz pesada carreguei. Porque eu te amei, a morte eu também enfrentei. Porque eu te amei, mesmo sem você me amar. Porque eu quero te salvar, meu filho. Porque eu te amei, na cruz eu estava a te olhar. Porque eu te amei, meu sangue estava a jorrar. Porque eu te amei, mesmo sem você me amar. Porque eu quero te salvar, meu filho. Eu estava lá no céu, junto com os anjos, no trono de glória. Mas meu pai me disse assim: filho querido, quero falar contigo. Você vai ter que descer para a terra para salvar o mundo.
morte eu também enfrentei. Porque eu te amei, mesmo sem você me amar. Porque eu quero te salvar, meu filho. Porque eu te amei, na cruz eu estava a te olhar. Porque eu te amei, meu sangue estava a jorrar. Porque eu te amei, mesmo sem você me amar. Porque eu quero te salvar, meu filho. Eu sou o Cordeiro Santo que desceu do céu. Eu sou um inocente que se fez réu. Eu tiro a sua culpa e coloco em mim. Carrego seus pecados, vou até o fim. Por você eu me entrego numa cruz. Sou o caminho, a verdade, eu sou Jesus. Por você eu me entrego numa cruz. Sou o caminho, a verdade, eu sou Jesus. Aleluia, oh Deus, vamos aplaudir Jesus. Aleluia, querido. Nessa manhã, Deus, Ele só veio reforçar que Ele pagou um preço por mim e por você, que Ele é o nosso único caminho, amém? Feche os teus olhos, coloque a mão no seu coração. Pai, Senhor Jesus, nós te agradecemos, Pai, por essa mensagem, Deus amado, que o Senhor veio firmar, Papai amado, ainda mais que o Senhor é o pão que nós devemos comer, e nós não teremos mais fome, nós não teremos mais sede, porque o Senhor é o caminho, Deus, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai a não ser pelo Senhor, Papai. Abençoa a vida dos meus irmãos, abençoa a vida das minhas irmãs, Senhor Jesus, aqueles, Senhor Jesus, que buscam intensamente a Tua presença, Pai. Toca no coração a cada dia mais, que nós possamos viver uma vida reta, Senhor, diante do Teu altar, que nós possamos nos esforçar para ler a Tua palavra, para meditar na Tua palavra e viver aquilo que o Senhor tem, que nós possamos ganhar multidões, Pai, e que Teu nome seja glorificado, em nome de Jesus, aleluia. Querido, nessa manhã, eu não poderia deixar de fazer um convite, né? Como eu falei, né? Nessa visão que Deus Ele me deu, Ele vai vir, vai buscar a sua noiva. E todos nós vamos ter o nosso cantinho lá. Você vai ter a sua caminha, você vai ter, né, o seu nome escrito. Eu queria te convidar, você que de repente está afastado, né? Você que ainda nunca tinha ouvido falar desse Jesus que é tão bom para mim, que é tão bom para você. Se você quiser vir aqui na frente, né? Entregar a sua vida a Jesus. Se você que estava distante, sabe, Deus, Ele está falando no teu coração. Ele está te chamando para vir aqui na frente. Que você venha. Em Romanos capítulo 10, o versículo 8 e 9, ele diz assim: se você crê que Jesus é o Senhor, se você confessar com a sua boca que Jesus é o Senhor e crer em seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Pois com a boca se confessa para a salvação e com o coração se crê para a justiça. Se você que está aqui e quer entregar a vida a Jesus, você quer voltar para os caminhos de Jesus, venha aqui na frente, nós vamos orar pela sua vida. E você vai estar lá com a gente no último dia. Amém? Tem alguma pessoa que quer, nesse momento, reconciliar ou entregar a sua vida a Cristo? Amém? Ninguém. Não perca a oportunidade. Porque Deus, Ele quer te usar. Deus, Ele quer salvar você. Ele quer salvar toda a sua família. Aleluia. Levante uma das suas mãos, vamos estar agradecendo. Paizinho querido, nós te louvamos por esse momento, Deus. Nós te louvamos pela essa palavra, papai. Que o Senhor continue sendo o nosso pão de cada dia. Que o Senhor continue sendo, Senhor, aquele que não deixa faltar nada, papai. Nós nunca mais teremos sede nem fome, porque o Senhor é quem está conosco. O Senhor é o único caminho e que nós somos teus, papai. Abençoa meus irmãos, pai, dê uma semana abençoada, que a doce comunhão do teu Espírito Santo estejam com eles, estejam comigo, em nome de Jesus. Nós te agradecemos.